crise política e econômica em que o Brasil vive, é preciso inovar implementando uma gestão que se adapte à atual situação do mercado. Diversos segmentos foram afetados, incluindo empresas tradicionais. E se valendo da experiência da crise vivida na Europa, o diretor clínico do Hospital Veterinário da Bicuda, Dr. Marcos Falcão, implementou com a sua esposa e também veterinária, a doutora Simone Falcão, uma gestão eficiente que fez do seu negócio uma referência na qualidade do atendimento e na fidelização de clientes. E isso é muito importante lá. Mas aí se pergunta, qual o diferencial? É realmente possível inovar na atual situação do país? Como fazer isso? A gente vai saber agora, conversando a respeito de gestão eficiente em tempos de crise, com ele, Dr. Marcos Falcão. Bom dia, bem-vindo ao programa Mulher Brasileira. Muito obrigada aí por atender nosso convite, doutor. Bom dia, dona Mônica. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu é que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui falando com vocês e com todos os ouvintes. Olha, eu que agradeço, porque realmente é um ato heróico e algo muito bacana a pessoa poder conseguir nesses tempos atuais, né, que a gente vê em todos os setores em crise, né, devido à situação não só no país, mas no mundo, conseguir inovar e criar um diferencial. Antes da gente realmente ver, né, que diferencial é esse, como é que começou tudo isso? Quer dizer, a empresa, a sua trajetória, né, e obviamente a cumplicidade com a sua esposa, acho que ajuda bastante, né? Duas cabeças ali pensando e agindo em função de que o negócio dê certo. Como é que foi para chegar a essa eficiência na gestão desse empreendimento? Sim, Mônica, a história é bastante interessante. Na verdade, eu era professor de uma universidade aqui de veterinária, aqui no Rio de Janeiro, dava aula nessa universidade e conheci minha esposa lá. E a gente começou então a namorar e já existia esse projeto em Portugal. E eu fui conhecer o projeto e me encantei, né? Me encantei pelo tamanho, pela dimensão e tentar fazer algo diferente num novo país. Então me mudei para Portugal, tomando essa decisão de avançar com isso em conjunto. Firmamos uma relação mais séria e fomos para Portugal. Só que quando eu cheguei lá eu tive o grande choque da minha vida, né? Porque eu era um professor aqui, né? E de uma hora para outra virei empresário, né? Uma responsabilidade enorme por trás, funcionários, clientes, impostos, legislações. E eu tive que me preparar para isso, na verdade. Então busco até hoje cursos, formações, fiz um curso numa universidade muito conceituada lá sobre gestão. E aquilo mudou minha mente totalmente, né? Eu via que eu não poderia gerir aquilo com a cabeça apenas do professor, né? Que é uma cabeça, uma mentalidade muito amorosa, muito filosófica. E comecei então a mudar, né? E pronto, e aí começamos a ver, mas as coisas que marcou muito esse curso que eu fiz era a importância do cliente, né? E o nosso negócio é muito interessante, porque nós temos o cliente, temos o paciente, são os animais, né? E o veterinário foca muito nos animais, mas esquece um pouco de focar um pouco no cliente, né? E eu vi que isso não podia ser assim, nós teríamos que pensar no atendimento ao cliente, né? Dar um conforto ao cliente. O nosso cliente muitas das vezes está num momento de sofrimento, de tristeza por causa do seu animal. E eu comecei então desde cedo, desde sempre, né? Lá no hospital a gente começou a trabalhar, a estreitar uma relação com o cliente muito forte. E queríamos ter a presença do cliente, a opinião do cliente sempre foi muito importante para a gente. E nós temos que nos preparar para isso, porque muitas das vezes a gente ouve coisas que não queremos, mas na verdade isso tudo é conhecimento, tudo é aprendizado, e se a gente utilizar, né, esses comentários para o bem, eu acho que a gente consegue direcionar. E aí, nós vínhamos trabalhando assim, até que começamos a implantar um programa específico para isso, um programa que é pioneiro aqui no Brasil ainda, e aí nós implementamos esse sistema mais ou menos há 1 ano e meio lá no nosso hospital. Vamos então a trabalhar mais intensamente com esse cliente, estar mais próximo dele, comunicar mais com ele, e nós estamos tendo grandes resultados. Então, quando a gente começou a ver esse resultado, pensamos, por que não levarmos isso para o Brasil, né? E aí, estamos com algumas parcerias aqui, estamos trazendo isso para cá. Mas, sem dúvida, o cliente é o membro mais importante de qualquer negócio, né? Realmente a gente verifica isso. Eu já tive em casa, né? Tinha uma gatinha, quando ela adoeceu, ela foi internada por quase 1 mês, a família inteira ficou consternada. Porque quem tem um animal sabe como aquilo dói, né? Ainda mais quando chega a perda. E também a gente sabe quanto é importante ter esse contato com o médico para que justamente conforte. E às vezes não acontece
E a gente fica... Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que eu vejo o veterinário muito parecido com o pediatra, né? E o pediatra tem que estar sempre disponível, o pediatra tem que ser uma pessoa agradável, o pediatra tem que brincar com seu filho, porque por mais competente que ele seja, se ele não tiver essas características, a mãe e o pai já ficam com o pé atrás. A empatia, né, que tem que se fazer. Tem que ter uma empatia, tem que haver uma ligação emocional. Essa relação emocional é importante fazer. E o que eu vejo é que depois de feita, é uma ligação que fica por muito tempo. Então é uma coisa que nós temos até de positivo. É que não fideliza, né, doutor Falcão? Exatamente, isso. Exatamente. E essa fidelização a gente tem visto lá no nosso hospital, como a gente mensura isso de diversas maneiras, a gente vê realmente que a relação, a ligação cliente e veterinário é muito forte. Não só no nosso hospital, mas no geral nesse mercado. Agora a gente vê que também é uma coisa muito importante e que é difícil, porque é o que pesa mais, eu acho, na empresa, que a legislação tem que ser cumprida e a tributação, que é muito grande no nosso país. Como é que foi fazer justamente o sucesso desse negócio, apesar da fidelização com os clientes, ele progredir justamente dentro dessa crise? Quais foram as inovações dentro desse trabalho que foram feitas para atrair mais, no caso, não só os clientes, mas às vezes a pessoa que é simpatizante de animais, mas não sei. É verdade, Mônica. Em Portugal e na Europa a gente passa por isso até hoje, né? A crise, nós iniciamos o hospital em 2009, nós pegamos o auge da crise, né? O início da crise e o auge, pegamos aquilo. E realmente não é fácil, né? Nós temos uma tributação muito pesada lá também. Nós pagamos muito imposto. Nós também temos uma questão trabalhista lá forte também, em termos de custos. E a única maneira, e é uma luta constante, né? Na verdade a gente luta todos os dias e vamos continuar lutando, né? Estamos à frente de uma empresa, não é só colher os louros, né? A gente luta ali diariamente contra tudo, contra todos, contra os aumentos dos impostos, as novas políticas que foram implementadas de austeridade lá em Portugal. Agora, eu acho que a base de tudo é um bom serviço, é qualidade no serviço, é ser diferente, é ter uma imagem diferente, é tratar dos animais, o que eu falo, a qualidade técnica tem que ser a base de qualquer coisa, né? Nós temos que primeiro ser bons tecnicamente e depois temos que buscar um diferencial. E uma outra coisa muito importante no nosso negócio também, eu acho que qualquer negócio, é controlar os custos, né? Nós temos que ter os custos, nós temos que ter nossa empresa toda mapeada, nós temos que saber para onde está indo o dinheiro, para onde nós gastamos mais esse ano. Então a gente tenta, lá no hospital, ter tudo rastreado, né? Tudo mensurado, porque nós só conseguimos tomar decisão se tivermos realmente o resultado, né? É matemático, para que a gente possa então tomar uma decisão e novamente mais na frente analisar matematicamente também, e aí sim você tem um resultado concreto na sua frente. Doutor Falcão, no caso do empreendimento, né? Os erros cometidos, então, eu diria que fica justamente nessa área das pessoas que começam um novo negócio, porque ideia a gente tem muito, brasileiro tem muita ideia mesmo, é muito criativo, mas concretizar o negócio é que vem as dificuldades, né? Porque é um planejamento muito grande em relação a isso, uma equipe necessária ou não? Eu acho que sim, eu acho que falta também um pouco de conhecimento no início. Eu acho que nós somos movidos muito por sonhos e ideais. E eu aprendi, e estou aprendendo ainda nesse tempo, estou na frente do hospital, porque a gente não pode só gerir por sonhos, nós não podemos governar nossa vida só por sonhos e ideias, nós temos que nos preparar, nós temos que conhecer as coisas, nós temos que nos unir a pessoas que sabem nos auxiliar, um bom contador, né, um bom contabilista, ou seja, nós temos que estar bem preparado para aquilo, porque a gente às vezes as pessoas abrem as coisas, um negócio, decide ter um negócio e só vislumbra as coisas boas. E na verdade, quando a gente vê um negócio, ele tem até muitas coisas negativas, né? São muitos problemas e isso muitas das vezes acaba abalando e a pessoa vê que aquele sonho encantado não é bem daquele jeito, né? E aí vem a decepção e vem a dificuldade financeira. Então acho que nós temos que nos preparar bem, buscar apoio, mensurar, botar no papel, ver se realmente aquilo vai ser viável ou não, se há uma necessidade de mercado, se há um nicho de mercado, se há cliente para consumir aquilo. Né? Agora, uma coisa que é certa é o seguinte, na crise é o momento de se mexer. É na crise que, né? É na crise que vem as ideias, em que tira o pessoal da zona do conforto. Né? Eu acho que o grande nosso diferencial lá no hospital é isso. Nós vivemos na crise, nós nascemos na crise. Então a gente está sempre, nós temos uns custos pesados, a nossa estrutura é muito grande, então a gente
palestras, né, que são ministradas, e amanhã vai acontecer também, né? Amanhã. Exatamente. Nós conseguimos alguns parceiros, eu até gostaria de ter a oportunidade aqui, se eu pudesse agradecer, o Grupo Avante, né, que está na organização desse workshop, junto com o Hospital Veterinário da Bicuda. Eu queria fazer um agradecimento a essas duas instituições, né, a Bicuda lá de Portugal por ter me liberado, o Laboratório do Pará, uma farmacêutica aqui do Brasil, que está nos apoiando, a Câmara Portuguesa do Rio de Janeiro, ou seja, está sendo uma honra para mim voltar ao meu estado, né, para falar para falar aqui para os cariocas, e ainda com o apoio de Portugal, né, da Câmara Portuguesa, do meu novo local, e também a Ração Dog Excelência, que também tem colaborado muito conosco. Então amanhã a gente vai falar um pouco da nossa vida ali no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vamos falar da nossa história, vamos falar das ferramentas que nós estamos utilizando lá no nosso hospital, e vamos enfatizar também esse programa de CRM, de fidelização de cliente, a qual a gente está tendo um resultado muito legal. A importância de uma boa gestão para o sucesso do seu negócio, com o Dr. Marcos Falcão, né, o workshop amanhã, lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O endereço, doutor? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu peço desculpa. Se qualquer interesse pedir informações a contato grupoavante.com.br. Então tá bom. Se quiser um telefone, 3186 3369 3507 9620. E é muito importante as pessoas, independente do negócio em que ela vai implementar, ou vai criar, ou vai concretizar, é importante sempre estar se atualizando, se informando, e essa é uma oportunidade, né, doutor? Eu acho que sim, Mônica. Nós não podemos parar. O mundo, a economia está numa transição enorme, tudo muda. Hoje a gente vê grandes fortunas sendo feitas em pequenos aplicativos. A gente antigamente nunca pensava nisso, né? Tínhamos que ter grandes estruturas. Vemos grandes estruturas fechando, ou seja, as coisas estão mudando, o comportamento do cliente está mudando, o comportamento do ser humano está mudando, a vida do ser humano está diferente. E nós temos que nos adaptar a isso, né? Já dizia que os mais fortes, quem sobrevive não são os mais fortes, mas quem se adapta às mudanças. Então acho que só estando presente, ouvindo outras experiências, participando de cursos, é que a gente, lendo, que é muito importante ler, né? Eu acho que só assim a gente consegue ir sendo um camaleão, né? No dia a dia, e nos adaptando à realidade da economia atual e do mundial, no caso. E a gente tem a prova aí que é o Dr. Marcos Falcão, né, que já abriu filial já na Europa, conseguiu nesses tempos de crise aí manter um negócio de sucesso com um diferencial importante, e está partilhando sua experiência amanhã lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Informações, contato@grupoavante.com.br ou 3186-3369 ou 3507-9620. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar com o senhor outras vezes aqui para a gente continuar partilhando aí conhecimento que nunca é demais, é sempre enriquecedor, faz um bem danado, né, para as pessoas. E sucesso cada vez maior, viu? Obrigado, Mônica. É um prazer, uma honra aqui ter partilhado esses minutos convosco e com os vossos ouvintes, e estaremos sempre à vossa disposição. Muito obrigada. Excelente dia, uma semana maravilhosa. Até a próxima. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. A gente conversou aqui com o Dr. Marcos Falcão, que é diretor clínico do Hospital Veterinário da Bicuda, né? Abriu uma filial lá na Europa, bacana, né? Nesse tempo de crise aí. Amanhã, dia 29 de março, lá em Botafogo. Eu estava querendo lembrar o endereço do hospital, né, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em Botafogo. Então, amanhã, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, um workshop maravilhoso que você não vai perder, obviamente, que é esse que ele vai ministrar a importância de uma boa gestão para o sucesso do seu negócio. Ligue 3186-3369 ou 3507-9620. Participe. Contato @grupoavante, Tezinho é muito, tá bom? .com.br. No Rio de Janeiro, 10h30.